Boa noite a todos. Estamos iniciando hoje a primeira das 4 webinars do Departamento de Ética da ABTO. Agradecemos a diretoria, especialmente ao nosso presidente, o Gustavo, pelo convite para realizar essas apresentações e essas discussões de alguns aspectos éticos relacionados ao transplante. Nessa noite a gente vai falar sobre a proteção ao doador vivo. O transplante com doador vivo já fazem quase 70 anos que foram iniciados em Paris em 52, em Boston em 54, e desde essa época, todo esse período, ainda se discute se é ético submeter uma pessoa saudável a um procedimento que não a beneficia e pode beneficiar outra pessoa. O que nos faz com que continuamos realizando é o princípio da autonomia que a pessoa tem de decidir sobre o seu futuro. Nós vamos discutir alguns aspectos sobre esse tema. Tem 4 pessoas muito experientes que vão apresentar, mas antes, assim, em 2008, na BTO, nós tivemos uma reunião com o Ministério da Saúde e discutimos essa situação do doador vivo. Nós tínhamos 4 proposições. Nós propunhamos que houvesse o segmento do doador vivo, assim como havia o segmento com pagamento para o receptor. Isso a gente conseguiu em outubro de 2008. Então, a partir de então, os doadores têm direito a pelo menos uma consulta por ano enquanto estiverem vivos. O segundo ponto, que se conseguiu também, foi que houvesse uma preferência em caso eles precisassem fazer o transplante do órgão a que eles tivessem sido doadores. No caso, o rim, porque é o mais frequente, se entrasse numa lista de espera, eles teriam uma pontuação que foi estipulada em 10 pontos, que equivale a 2 DRs, e isso está em vigor no Brasil. Os outros 2 pontos nós não conseguimos. Nós não conseguimos porque não acertamos com o governo e a gente fez a proposta de que houvesse um seguro para o doador e esse seguro seria acrescentado, sei lá, R$1.000, alguma coisa assim, na conta do doador e o hospital faria o seguro. Mas isso não andou, a gente não conseguiu. E o quarto quesito foi por nós mesmos que nós não conseguimos, que era o registro de doadores. Até a gente iniciou com o fígado, teve 2 ou 3, acho que foi em 2009, 2 ou 3 semestres que a gente conseguiu. Com o fígado não conseguimos iniciar o rim e, no fim, paramos. Ali foi um problema mais nosso que do governo. Mas tem outros aspectos da doação que são importantes que vão ser discutidos hoje. Carlos, queres comentar algum aspecto? Inicialmente, agradeço a presença de todos que estão aqui no webinar, tanto dos palestrantes quanto das pessoas que vieram para aprimorar o seu conhecimento em relação a esse aspecto que é super importante em relação à ética dentro do que a gente entende por transplantes. A ética, como é uma forma de estipular as relações entre as pessoas, a ética ela é muito ampla. E esse aspecto bastante particular do transplante com doador vivo, ele tem, como o Walter falou, uma série de aspectos que devem ser regulados, outros que devem ser discutidos, alguns propostos e muitos deles compartilhados com a sociedade, não só da sociedade médica, mas assim as sociedades de pacientes e a sociedade em geral, para que a gente possa trazer uma regulação mais específica e, com isso, trazer mais conforto à nossa atividade. Então, agradeço muito a presença dos palestrantes e dos demais participantes do webinar e, pessoalmente, agradeço muito a possibilidade de estar aqui com vocês essa noite. Muito bem. Então, nós vamos dar início, vamos convidar a doutora Maria Lúcia Vaz, que é do Hospital do Rim, vasta experiência nesta área, que vai nos falar sobre liberalização, critérios para a aceitação de doador vivo. Qual é o limite, Maria? Bom, boa noite. Walter, Carlos, obrigada pelo convite. Eu até depois fiquei pensando, talvez o tema da aula não devesse ser liberalização, porque liberalização traz uma ideia de que nós estamos aqui trabalhando para flexibilizar. E o conceito é proteger, não é flexibilizar. Mas, de qualquer forma, o meu intuito é apresentar os pontos que devem ser pensados na hora de avaliar o doador vivo. Eu vou compartilhar aqui uma rápida apresentação.
Bom, então acho que o conceito inicial deveria ser, sempre que nós vamos pensar em estudar o doador vivo, é que a doação não deveria aumentar o risco daquele indivíduo adoecer. A gente sabe da grande dificuldade de fazer isso numa avaliação clínica ou laboratorial, porque ela será sempre pontual, ela não terá uma grande previsibilidade. Mas o objetivo aqui vai ser a gente entender quais são os pontos que não podem deixar de ser pensados no momento que a gente estiver fazendo essa avaliação. Então, basicamente, os tópicos para serem discutidos é uma rigorosa avaliação da função renal e do sedimento urinário, uma avaliação das comorbidades e qual é a expectativa que nós temos desse transplante. Porque algumas vezes a situação do receptor define se nós devemos ou não prosseguir com um transplante do doador vivo naquela situação. Então, já começa, o primeiro tema já é controverso. Como avaliar a função renal? Não existe padronização e nem nenhum método ideal definido para essa avaliação. Em nenhum guideline ou protocolo institucional se tem segurança absoluta de qual é o melhor método para avaliar a função renal. O que a gente sabe é que essas avaliações podem ser mensuradas, podem ser estimadas, e que talvez uma combinação das duas coisas traga um melhor balanço. Com relação ao sedimento urinário, é claro para todo mundo que uma alteração relacionada à perda de proteína ou de albumina é basicamente impeditivo daquele candidato ser doador, porque demonstra em alguma alteração renal. Mas e hematúria? Qual é o pensamento que nós devemos ter com relação à hematúria? Será que no momento que você está avaliando um doador e ele tem uma hematúria que você entende que ele deve ser biopsiado, ele ainda continua sendo um candidato a doador? Ou isso já caracteriza que essa alteração é o suficiente importante para ele passar a ser acompanhado? E com relação às comorbidades, o tema é ainda mais amplo. Então, para tentar ser bem sucinta, doadores com hipertensão arterial, sempre avaliar o risco de lesão de órgão-alvo, doadores com candidatos a doador, com intolerância à glicose, um foco muito importante na idade e na história familiar daquele candidato a doador. Claro que a existência de outras comorbidades também tem um peso importante, mas um doador jovem ou com uma forte história familiar de diabetes, que já apresenta uma intolerância à glicose, não deve ser considerado. Sobrepeso talvez seja o fator de risco mais fácil de resolver, porque o sobrepeso é uma coisa que pode ser revertida. Mas cabe lembrar que um candidato a doador com sobrepeso, além de todas as implicações clínicas, ele também apresenta um maior risco de complicações cirúrgicas. E o último tema, só para ficar sempre que deve ser abordado, é se na avaliação do doador apareceu uma história de litíase. Talvez pareça muito fácil a gente entender que aquele candidato a doador, que tem um cálculo único, que foi um achado de exame no momento do exame de imagem, e é assintomático, ele possa ser doador. E também talvez seja muito claro que aquele candidato que tem múltiplos cálculos com história prévia de cálculo não deva ser doador. Mas e quem está no meio do caminho? Então, aí nós temos que nos ancorar em outros fatores, como acesso a tratamento, história familiar e presença de alterações metabólicas. Eu pus aqui alguns exemplos que são muito simples, simplórios, mas para tentar mostrar que, às vezes, o mesmo candidato a doador, por exemplo, uma mulher no lípara de 35 anos, a gente não é mais restritivo quando a gente pensa em fazer um transplante para um receptor com muitas comorbidades, mas pode ser mais maleável na hora que a gente pensa que aquela é a única candidata para um receptor hipersensibilizado por ser uma irmã HLA idêntica. Por outro lado, aquele mesmo receptor com muitas comorbidades, que a gente não aceitaria uma doadora jovem inulípara,
pode ser transplantado com um doador mais idoso mesmo que tenha hipertensão. Então, para exemplificar, aqui eu estou trazendo só um slide da experiência do nosso ambulatório. Nós temos um ambulatório de pré-transplante. Nos anos de 2020, 2021, foram avaliados 793 duplas para transplante doador-receptor, e a principal causa de descarte foi a situação clínica do receptor. Quer dizer, naqueles receptores que foi entendido que o transplante talvez nem fosse a melhor terapêutica renal substitutiva, o doador vivo foi descartado. Entre as avaliações dos doadores, a principal causa de exclusão foi sobrepeso, que é um problema de saúde pública atualmente, e não só no Brasil, no mundo todo. Eu acho que, só para finalizar, a decisão de fazer transplante com doador vivo ou não, ela tem que estar embasada num protocolo institucional, com uma equipe multidisciplinar, com discussão frequente dos critérios a serem aceitos para a realização do transplante com doador vivo, mas, acima de tudo, ela tem que ser baseada numa clareza de esclarecimento para o doador e para o receptor dos riscos que estão envolvidos naquele procedimento. Então, basicamente, é isso que eu queria colocar para introduzir o assunto para a nossa discussão. Muito obrigado. Carlos. Você trouxe um aspecto muito interessante, que é a questão do binômio doador-receptor. Você avalia pensando nos pares e traz a situação onde determinado candidato a doador pode ser aceito para um receptor, mas eventualmente não para outro. Um ponto que talvez a gente mais para frente aborde um pouco mais profundamente é a questão do doador bom samaritano ou a doação cruzada, onde vai ter parentes, né? O parente é do outro, não é daquele, e isso pode trazer, da mesma forma que traz uma maior possibilidade de ter um doador com um perfil mais adequado para que esse match encontre direitinho, por outro lado, traz questões éticas adicionais, que é assim, poxa, mas e eu vou usar o rim do cara que não é o meu parente? Será que na hora da troca isso vai acontecer? Ou essa troca não é necessariamente o match do meu primo com o seu primo? Quer dizer, eu vou dar para um pool de pessoas que precisam e o meu parente vai receber deste mesmo pool de doadores que resolvem doar. Essa questão, de alguma forma, ela está sendo discutida ou abordada? Carlos, só desculpa, a terceira webinar nossa de agosto vai ser sobre estas formas, o doador altruísta, o doador em morte circulatória e a doação cruzada. Então, vamos deixar essa para a terceira webinar, mas é muito bem colocado, está ótimo. Spoiler não, está certo. Passamos agora para, pode apresentar a Juliana? Vamos lá. A Juliana Bastos, então, é da Santa Casa de Juiz de Fora, Minas Gerais. E ela vai falar para a gente sobre o defensor, advocacy do doador vivo. Isso deve ser exigido no Brasil? Juliana, o que você conta para a gente? Gente, boa noite. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Tá direitinho aí? Sim. Então, primeiro, agradecer a oportunidade de discutir esse tema que é tão relevante, né? Então, eu vou falar, como o Carlos adiantou, sobre o defensor do doador vivo, se a gente acredita que isso deve ser exigido aqui no Brasil ou não. Não tem nenhum conflito de interesse com essa apresentação. Só para a gente ter aqui um inicial, né? Quando a gente fala de transplante no Brasil, eu peguei aqui os dados da BTO dos últimos anos, eu excluí 2020, 2021 pela pandemia, né, que acaba contaminando os nossos dados. Então, a gente tem aqui
Na linha mais escura, o transplante com doador vivo por milhão de população. Na linha mais clara, esse mesmo dado para o doador falecido. Oi? Juliana, não sei, para mim aqui não mudou o slide, não sei se para os outros mudaram. Mudar a apresentação, acho que colocar a apresentação de slide. Tá o título da sua apresentação, mas não mudou. Ah, desculpa, para mim estava... Deixa eu compartilhar de novo, porque para mim estava aqui. Rapidinho, acho que eu já assisti o vídeo. Apareceu agora? Sim. Obrigada. Então, aqui na linha mais clara, a gente tem a necessidade estimada, como eu estava falando embaixo, o transplante com doador vivo, e aqui na linha mais clara, o transplante com doador falecido. E o que a gente observa é que o transplante com doador vivo vem numa queda discreta, mas uma queda progressiva aqui no Brasil, enquanto o transplante com doador falecido faz um movimento contrário, com uma tendência a aumentar, porém a necessidade estimada que a gente tem de transplante para atender a nossa população permanece virtualmente a mesma. Então, esse aumento que a gente tem do transplante com doador falecido não é suficiente para suprir a demanda que nós temos por órgãos ainda. Em seguida aqui, nós temos um dado que a gente já sabe muito bem, eu trouxe aqui também do registro da BTO, mas a gente já sabe isso como verdade, né? Que o transplante com doador vivo é o que traz melhor sobrevida do paciente e do enxerto. Então, a gente tem transplante com doador vivo como a melhor opção terapêutica atual para o paciente com doença renal crônica terminal. Claro que a gente está falando isso do ponto de vista do receptor, né? E quando a gente pensa, a gente tem que pensar na outra ponta. Como a pessoa que doa o rim é afetada nesse procedimento. Então, toda vez que a gente vai falar sobre a avaliação do doador vivo, do risco, como a doutora Maria bem colocou, a gente tem, em primeiro e mais óbvio, né, o risco cirúrgico a curto prazo. A gente não tem dados nacionais, né, mas a gente sabe de dados americanos que tem uma mortalidade em 90 dias de 3 para cada 10 mil doações, então é 0,003% o risco de morte e menos de 3% o risco de complicações maiores. A nossa outra preocupação é a morbidade a longo prazo, né? Como viver com um rim só vai afetar esses doadores. E aí, mais uma vez, a gente não tem dados nossos, a gente tem dados europeus e americanos que relatam em torno de 0,27% a 0,47% de risco em 15 anos, que esses pacientes evoluam para doença renal crônica terminal. A gente sabe que esse risco é maior do que em pacientes não doadores saudáveis, porém é menor do que o que a gente tem na população geral. E um terceiro risco que a gente não está muito acostumado a pensar é o prejuízo psicossocial da contraindicação. A gente esquece de pensar que a contraindicação à doação traz malefícios para o doador também, e não só para o receptor. É muito comum que nós, profissionais de saúde, tenhamos uma postura um pouco paternalista na hora de avaliar esses pacientes, no sentido de achar que, talvez pelo nosso conhecimento no assunto, a gente tenha mais capacidade de avaliar o que é melhor para o doador. Obviamente que isso não pode ser descartado, mas a gente esquece de pensar muitas vezes que a qualidade de vida do doador pode estar intimamente atrelada com a qualidade de vida do receptor. E a gente tentar pesar fatores de riscos médicos contra questões sociais pode ser muito complicado. A gente pensar, por exemplo, num pai que deseja doar o rim para o filho, a gente contraindica essa doação, não existe outro doador vivo, esse paciente vai ficar em lista, fazendo diálise, que no Brasil tem uma mortalidade de 20% a 25% ao ano. Quanto vai custar para esse pai se esse menino vier a falecer em diálise? Né? O que custaria mais? O risco que talvez ele tenha aí de 0,5% em 15 anos de evoluir para doença renal crônica, ou a perda de um filho? E outras questões talvez menos fortes, né? Mas um casal que esteja em avaliação, o marido para doar para a esposa, em que a pessoa que está em doença renal crônica, está em diálise, deixa de exercer sua atividade laboral. Então, existe um prejuízo financeiro que impacta diretamente aquele doador. E outras questões, a gente sabe do peso que o doador tem, de cuidar do receptor, muitas vezes, do paciente que está em diálise. Então, a gente tem que se habituar, eu acho que a ouvir um pouco mais a voz do doador na hora de pesar o risco-benefício. Ninguém melhor do que ele sabe o quanto ele está sendo impactado por aquilo, sabe dos seus valores e das suas demandas. A gente precisa entender que as questões aqui não é qual o risco-benefício da doação, é como o risco-benefício da doação se compara ao risco de não doar, de não seguir com essa doação. Falando dos princípios éticos, nós temos 4 princípios que regem, né, a nossa tomada de decisão, que são a justiça, a beneficência, a não beneficência e a autonomia. A justiça e a beneficência, eu acho que a gente não tem muito o que discutir aqui, fica muito claro como esses princípios se aplicam à doação em vida.
A não maleficência já é um princípio que a gente precisa pensar, né? Como o Dr. Walter bem colocou, a gente vai submeter um paciente saudável a uma cirurgia que tem riscos para a sua integridade física, sem nenhum benefício próprio. Mas quando a gente se acostuma a pensar de forma mais ampla, a gente entende que muitas vezes existe sim um benefício próprio na doação. E a autonomia, né? Alguns autores sugerem que a autonomia, apesar dos 4 princípios terem peso equivalente, deve ser tratada como o primeiro entre eles, por se tratar da vontade do indivíduo. Mas é claro que isso também tem que ser pesado, né? O quanto uma decisão, por ser de forma autônoma, ela pesa mais do que uma contraindicação médica, por exemplo, né? A gente precisa pensar nisso. E como a gente garante que esse paciente tem capacidade de tomar uma decisão autônoma? Uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração é o viés de quem está avaliando o doador. A gente pensa muito no viés de quem avalia o doador, que também avalia o receptor, muitas vezes está envolvido com a situação, né, como a doutora Maria Lúcia colocou, às vezes um paciente que a gente sabe que é mais difícil de conseguir um rim para ele, a gente tende, talvez, a gente se preocupa com o nosso viés de ser um pouco mais condescendente nessa avaliação. E a gente esquece do outro viés que a gente pode ter. A gente sabe que um desfecho negativo de um doador vivo impacta diretamente a equipe de transplante que está envolvida naquele transplante e também até o sistema de uma forma mais ampla. Então, a gente, por outro lado, a gente às vezes tende a ser mais conservador nessa avaliação para a proteção do sistema de transplante em si, não só necessariamente daquele doador que a gente está pensando. Falando um pouco mais sobre autonomia, para que alguém tenha capacidade de tomar uma decisão autônoma, é preciso, primeiro, que ela tenha capacidade de entender o problema, ela conheça as suas opções, entenda os prós e os contras que estão envolvidos em cada uma das opções, que ela tenha capacidade de desenvolver um racional claro para a opção que ela escolha e que ela não esteja sofrendo coerção. Pensando nisso, surgiu nos Estados Unidos a figura do defensor, eu coloquei aqui entre aspas, porque lá é chamado de advogado, mas o termo é o defensor, né? A partir de 2007, todo centro que realiza transplante com doador vivo precisa ter uma equipe de defensores independente da equipe de transplante para que avalie esses potenciais doadores. O objetivo é que assegure os direitos desse doador e que a voz dele esteja sendo ouvida e que garanta que todas as medidas estejam sendo tomadas para minimizar os riscos. E é importante entender que essa equipe, né, eles têm poder de veto. Uma vez que eles terminam a avaliação do doador, eles se reúnem com a equipe de transplante para discutir o caso e eles têm poder de vetar essa doação. Na Europa, o requerimento é que o médico que avalia o doador não tenha envolvimento com a equipe que avalia o receptor, e a responsabilidade desse médico garantir que o doador seja capaz de entender as informações. E aí, nessa etapa, é sugerido que exista um assessor ou um defensor independente, mas isso não é um requerimento legal. Essa pessoa que está fazendo essa avaliação independente, ela tem que obedecer a alguns princípios também. Primeiro, o princípio de independência, ela tem que ter separação do receptor e também da equipe de transplante para que não sofra coerção de nenhum dos lados. Ela tem que ter essa capacidade de defesa, então ela precisa entender todo o processo da doação, os prós e os contras, ela precisa facilitar o entendimento do doador e conseguir avaliar se esse doador tem capacidade de tomar essa decisão. Ela precisa obedecer aos princípios de transparência, tem que ser completamente honesta em relação a todas as informações do processo, tem que desenvolver uma relação de parceria com esse doador para promover a sua educação e confidencialidade com as informações do doador em relação à equipe transplantadora. Em 2016, tem um reporte de 56 pildas, são essas equipes de defensores, que participaram de uma pesquisa, é uma pesquisa qualitativa para avaliação de como era o processo era homogêneo ou não. Então, 65% dessas pessoas são assistentes sociais, eles avaliavam, em média, 163 candidatos à doação em centros que performavam 60 transplantes com doador vivo por ano, em média. 82,4% das pessoas que participaram acreditavam fortemente que os doadores têm capacidade de tomar decisões boas sozinhos, e 18% relataram que eles defenderiam a vontade do doador acima de um possível fator de risco médico, se eles acreditassem que tem um valor emocional alto agregado nessa decisão. Como eu falei, a gente não tem muito dado nacional, eu trouxe aqui uma avaliação que nós fizemos no nosso centro no passado, foi uma coleta de dados retrospectiva de outubro de 2020 a fevereiro de 2021, de todos aqueles pacientes que doaram os órgãos entre 2015 e 2019. Foram um total de 143 pacientes identificados e 78% deles responderam às perguntas. Então, nós tínhamos a maioria aqui do sexo feminino, a distribuição etária, que a grande maioria entre 30 e 60 anos, a escolaridade deles era similar, em torno de 30% com ensino fundamental superior e médio, e aqui a distribuição das datas em que eles foram submetidos à doação.
Como a gente pode ver em termos de relação, tanto de familiares até quarto grau como cônjuge, era uma grande maioria, então a maioria a gente falava de doadores relacionados. Quando perguntavam sobre esclarecimentos adequados, 95% acreditavam ter sido esclarecidos de forma adequada antes do transplante, e 97,3% negaram qualquer tipo de pressão para doar. Foram pedidos para dar uma nota entre 0 a 10 ao pós-operatório imediato, a média de nota foi 8,3, com desvio padrão de 2,1. Em relação aos aspectos negativos, a maioria referiu dor, seguido por medo ou estresse. 100% deles negaram se arrepender da cirurgia, disseram que recomendariam a cirurgia. E quando perguntado sobre o estado de saúde em relação ao ano anterior, a grande maioria referiu se sentir da mesma forma ou até mesmo um pouco melhor. Então, para a gente responder a pergunta, né, o defensor do doador vivo é necessário no Brasil? Eu acredito que a gente não sabe ainda. Eu acho que a gente não pode terceirizar um problema que a gente não consegue avaliar. Talvez a Marilda, aí, falando do registro, vai responder isso para a gente. Eu acredito que a gente precisa avaliar os nossos dados, entender onde está o nosso problema, para traçar uma estratégia inteligente. Eu acho que a gente tomar uma medida de forma empírica tem um potencial muito grande de expor os doadores e receptores a riscos desnecessários de doação ou de não doação. Bom, gente, é isso. Deixar meu agradecimento aqui à equipe. Eu estou à disposição aí para qualquer pergunta mais tarde. Muito obrigado. Agora nós vamos dar sequência do Dr. Mário Abud Filho, que é da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. O Marião tem grande experiência com doador vivo, participou das reuniões da TTS em alguns países para as novas diretrizes internacionais de proteção ao doador vivo. Marião, seguro de vida. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Compartilhar. Tá aparecendo aí ou não? Sim. Então, boa noite aos painelistas, moderadores, aos participantes. Meus agradecimentos ao Dr. Walter Garcia, ao Dr. Carlos Bahia, por terem me convidado para participar desse seminário e parabenizar, porque é um assunto que você raramente vê atualmente ser discutido, né? Isso era um assunto que, no início dos transplantes, onde havia muito mais doador vivo aqui no Brasil e nos Estados Unidos também, foi bastante debatido. E depois parou. Isso, de uma forma misteriosa, acabou parando. Quando nós falamos nós questionamos, né, a necessidade de um seguro de vida, obviamente, a gente está falando de que existe um risco de morte. Se o seguro é de vida, existe um risco de morte, ou de morbidades, como a doutora Maria Lúcia mostrou aí. E, obviamente, eu não quero repetir aqui a doutora Juliana, mas vocês estão vendo aí as probabilidades de morte comparada com outros eventos. Por exemplo, qual é a probabilidade de morrer numa doação de um rim? Isso aqui, eu não me lembro, tirei da internet, eu não lembro de onde, mas é conhecido. Então, 30 em 100 mil, que daria o 0,03% que a doutora Juliana falou, é pouco. É mais do que você andar de bicicleta, é mais do que você andar de avião. E basta a gente pensar o seguinte: bom, é pouco, mas desde que não seja o meu pai, a minha mãe, o meu parente, tudo bem, é pouco. Se for só um, é muito. Bom, então, eu estava dizendo, o risco de morte existe. Aqui, vocês estão vendo a comparação com um acidente de bicicleta, cair um avião, ser atingido por um raio, que dá o que a Juliana falou, que dá o 0,03%, que seria 3 em 100 mil. Estão vendo? Sim. E agora, mas não é só a questão da morte, né? Você pode ter comorbidades ou morbidades decorrentes da doação, que podem ser vistas aqui nesse slide da Weill Cornell, mostrando que diretamente a morte atribuída à doação é 0,06%. Mas existem outras intercorrências que poderiam levar à morte.
isso aí, então, seria bastante desagradável. Essa é uma revisão que eu recomendo que todo mundo anote essa aí, se não anotar, se não tem já. É uma revisão relativamente recente, de 2019, do Lentini, sobre os riscos de doação viva, e é mais ou menos o que a doutora Maria Lúcia falou. Aqui o candidato A, o candidato B e o candidato C são ou aceitos pelo programa de transplante ou rejeitados pelo programa de transplante, de acordo com os problemas médicos que eles possuíram. Quais seriam esses problemas? Também já falado pela doutora Juliana, o risco de doença renal, que ela mencionou, e aqui um comentário: infelizmente, os segmentos dessas casuísticas, que não são grandes, se limitam em 15, 20 anos, exagerando. Então, existe um viés de análise dos problemas. O risco cirúrgico, que foi falado, 0,3%, os riscos psicossociais que existem, e os riscos financeiros, que são decorrentes dessas despesas aí que o provável doador poderia ter. Esse trabalho é bastante interessante porque os autores utilizaram o modelo Markov para doadores e não doadores, e para isso eles têm que avaliar variáveis, assumir algumas afirmativas e algumas hipóteses que levam desde uma situação normal para a morte do doador ou para a insuficiência renal em decorrência de morbidades que seriam consequência da doação, uma proteinúria, hipertensão, doença renal crônica ou até o diabetes. É um trabalho puramente matemático e ele produz tabelas que são bastante complexas, como essa aqui. Eu só ressaltei para vocês, eu vou resumir aqui, os anos perdidos de vida, ele divide em homens e mulheres brancas, homens e mulheres negros, e os anos perdidos pós-doação, de 1,2% a 2,3%, anos com qualidade de vida pós-doação, aqui 0,76% a 1,5%, e o risco de insuficiência renal acumulada, 1,13% até quase 5%. Então, existe um risco, digamos, que é considerado. Mas o que é interessante nesse trabalho é que a conclusão dos autores, que eles falam que, em vez de você ficar explicando o risco de doença renal, o risco de morte, os percentuais, seria melhor você perguntar se o doador estaria disposto a desistir de 6 meses até 1 ano de vida em consequência daquela doação, que era uma possibilidade matemática que os autores encontraram. Bom, se você, então, tem mais risco, a resposta é que o seguro é necessário, não tem dúvida. Então, as perguntas lógicas seriam: é possível você fazer um seguro de vida específico para esse fim, ou seja, doação de órgãos? E o corolário seria: os seguros de vida vigentes atualmente honrariam esse risco, ou eles cobrem esse risco? E quando o Dr. Walter me convidou, eu pedi para o meu corretor de seguro de vida que eu tenho, para ele pesquisar nas corretoras que eu estou mencionando aí, Allianz, Sul América, Porto Seguro, Itaú, Santander, se eles fariam esse seguro de vida para um doador. E a resposta foi não, não faria. E se cobriria, então, hoje, se eu quisesse doar um órgão com uma apólice feita, eles não me responderam. E isso fica no ar, porque é muito complicado eles atribuírem isso como uma doença pré-existente ou não, então existe essa dúvida. E por isso que eu falo, bom, vamos ler bem o contrato que existe, porque talvez seja possível. A resposta, em geral, é não. E após a doação, ou seja, eu fiz uma doação e eu quero fazer um seguro de vida. Isso é possível? Bom, o Dr. Walter, aqui me emprestou esse slide, ele reviu a história do seguro do doador de rim após a doação. E como vocês veem, a história é muito no começo dos transplantes. Então, uma perspectiva para o doador, de seguro para o doador, se repete, seria fácil obtê-lo. E aqui, nesse slide que o Dr. Walter me repassou, mas é do Dr. Stigler,
que mostrou numa apresentação da Fujisal há muitos anos. Esse trabalho do Aaron Spital, aqui do Transplantation, ele mandou um questionário para 42 companhias de seguro, metade respondeu, perguntando se a doação de um rim afetaria a cobertura de uma pessoa que já tem o seguro. E metade das companhias, ou 100% das que responderam, disse que não afetaria. O seguro de vida poderia ser oferecido por um doador? Sim, as companhias disseram. O prêmio, quer dizer, seria diferente, seria maior pelo fato da pessoa ser um doador? Não, em 98% das companhias. E o doador saudável, ele seria considerado um risco maior pelo fato da doação? E vocês estão vendo aí, 93% das companhias que responderam disseram que não seriam. Estou tentando achar o meu mouse aqui. Bom, aí, posteriormente, teve esse questionamento. Será que isso é verdade? Então, aqui o doutor Spital fala a história de um doador que perguntou para 4 companhias se faria esse tipo de seguro. 3 delas negaram. E uma 4ª só que aceitou fazer o seguro. Esse problema, aparentemente, nos Estados Unidos, foi resolvido, só que de um aspecto que eu vejo assim, com um certo viés. Essa Donor Shield, se vocês entrarem na internet, vocês estão vendo que ela, inclusive, ela alerta se algum possível doador está sendo discriminado quando ele vai comprar um seguro de vida. E, se isso ocorrer, eles pedem para procurar. E eles oferecem aqui inúmeros seguros, ou tipos de seguro para cobrir perdas, viagem, ou até o seguro de vida. Só que isso é apresentado num viés de qualquer tipo de doador, mesmo os não aparentados, e oferecem o best, a melhor compatibilidade. Então, para mim, isso tem algum viés de propaganda. Então, quais seriam as preocupações éticas com relação ao seguro? Tem gente que pode considerar o seguro um incentivo financeiro. Então, você está pagando alguma coisa para o doador que deveria ser altruísta, e isso poderia ser indevido. Poderia também, de acordo aí com alguns autores, ser uma coisa, um pagamento injusto, porque você influenciaria que pessoas de baixa renda se propusessem a aceitar mais, a fazer aquela doação. E você poderia, um dos argumentos, dissuadir as doações altruístas, e isso também seria um viés. O grupo de cirurgiões dos Estados Unidos, que foi contra a Declaração de Istambul, contra várias coisas que foram propostas de proteção ao doador vivo, eles se reuniram e estabeleceram o que poderia ser um desincentivo para a doação em vida. Então, seriam as dificuldades financeiras pelo deslocamento, perda de rendimento, dificuldade em obter o próprio seguro, o medo da morte, né, que é óbvio que existe o risco, a possibilidade de morte, e o medo de você, talvez, no futuro, bom, eu preciso doar para o meu filho, mas eu fizer essa doação agora. Isso poderia acontecer. Esse é um trabalho também interessante, que eles avaliaram, através de questionário, aí vocês estão vendo 550 potenciais participantes, aproximadamente 400 responderam, e eles criaram cenários diferentes, perguntando, então, se as pessoas doariam por mais ou por menos dinheiro, enfim. E a conclusão é que o pagamento não é um incentivo indevido e não é injusto. E eles alertam os participantes para que a possibilidade do pagamento não altere a disposição de uma doação altruísta. Porém, esse mesmo estudo
embora eles falem que não altere a disposição, eles têm esse gráfico que mostra aí na horizontal o pagamento oferecido, né, que varia de 20 até 100 mil dólares por doador, e na vertical o desejo desses doadores ou de possíveis doadores em fazer a doação. E vocês veem a linha azul aí de baixo que eu pontilhei, é quem tem um rendimento de 100 mil dólares, tem uma aceitação, um desejo perto de 30%, 32% de aceitar fazer a doação. E quem tem uma renda pequena, menor ou igual a 20 mil dólares, chega a 50%. Isso eu considero um viés importante nesse aspecto, e a renda pode influenciar, sim, a doação. E aqui, frisei ali embaixo que a minha opinião não representa a da DTO, obviamente, nem a dos moderadores. E é necessário? Eu acho que é necessário. Ele teria que ser feito no caso de morte ou incapacidade comprovadamente decorrente da doação. Ele deveria ser fornecido pelo governo e auditado por uma comissão de ética do hospital. Deveria durar 1 ano, né, baseado, e eu coloquei em dúvida, baseado nos rendimentos do doador, teria que calcular uma média, isso é complicado. E teria que ser oferecido no contexto global da doação. Nunca, durante um processo de entrevista de querer ser um doador, falar, olha, você tem que ser um doador porque você vai ser gratificado com um seguro de vida. Não. No processo da assistente social, do médico entrevistando, aí sim, poderia falar, olha, inclusive você vai ter um doador, um seguro de vida para sua, caso você seja um doador. Então, esse foi o material que eu trouxe aí para a gente discutir e espero que seja de alguma contribuição. Obrigado. Desculpa se eu passei o tempo pelo erro ali da idade em dividir a tela. Carlos. Muito bem. São temas absolutamente interessantes. A gente vai ter uma oportunidade de discutir um pouquinho mais aprofundado. Eu só não vou me furtar do comentário de que nem sei se tem brasa para puxar, mas assim, uma puxadinha de brasa para a sardinha do fígado, o fígado ficou bem de fora desse churrasquinho, né, Walter? Mas tudo bem, tem os temas, de modo geral, eles são abrangentes e tem a ver com a doação, doador vivo e tudo mais. O fígado ele tem algumas peculiaridades, especialmente se é para criança ou para adulto, que trazem no seu bojo algumas diferenças que talvez pudessem ser, eventualmente a gente comenta depois. Queria pedir então para a Marilda falar agora um pouco para a gente sobre o registro de doadores vivos. Como o Walter colocou, uma coisa que começou e não teve continuidade. Marilda, o que você conta para a gente sobre registro de doadores? Então, vamos lá. Queria primeiro agradecer o convite, na verdade, a intimação do Walter. E a ideia é essa, registro de doadores vivos, né? Quando e como iniciar, talvez isso possa se resolver num slide. Nós precisamos começar. Então, para conseguir discutir um pouquinho o que nós temos, eu fui lá nos nossos dados até 2019, novamente eu fui na mesma fonte que a Juliana, e quando a gente compara nossa incidência de doador vivo por milhão de população, a gente está trabalhando mais ou menos ao redor de 5 a 6 pacientes por milhão de população, que é muito pouco. E quando a gente olha esses dados por região, os dados eles ficam mais interessantes ainda. Então, tudo bem, trabalhamos com 5 por milhão de população, mas aonde estão sendo feitos esses transplantes com doador vivo? Então, pegando os dados dos centros ativos em 2019 e dividindo o número de doadores vivos pelo total de transplantes, a gente observa que a região norte, por características próprias, tem um percentual maior de doador vivo, e o nordeste tem a menor percentual de doador vivo. Já para a região sudeste, esse
percentual aumenta muito, mas aumenta muito às custas do estado de São Paulo e não dos outros estados. Então, se a gente tirar o estado de São Paulo, o Sudeste se comporta muito parecido com o Sul e com o Centro-Oeste. Então, mais ou menos, a gente está trabalhando ao redor de 10% dos programas com doadores vivos. Eu não acabei não fazendo isso, mas a impressão que a gente dá olhando os dados é que os centros que fazem menos transplantes fazem muito mais doador vivo e que alguns centros muito grandes destacaram-se praticamente para doador falecido. Então, isso talvez seja uma das primeiras dificuldades que a gente tem no nosso registro. Isso vale... Eu foquei no rim, mas quando eu discutir um pouquinho mais de o que a gente tem de registro, eu vou falar de registro de fígado também. Quando a gente vai procurar o que nós temos dos dados de doador vivo, além de número, as informações disponíveis no RBT são sexo, idade, grau de parentesco, compatibilidade. As informações disponíveis no SNT não são disponíveis, assim como para procurar informação de doador via DataSUS não é muito simples. Então, a gente não tem dados confiáveis de sobrevida e de evolução destes doadores. E o que nós temos são, basicamente, registros individuais de alguns centros que fazem esse acompanhamento de doador vivo há muito tempo. Então, a gente não tem, objetivamente, o único registro que nós temos do número de doadores vivos e não do acompanhamento desses doadores vivos são os dados do RBT. Quando a gente vai para registros bem estabelecidos ao redor do mundo, eu separei 3 registros. Eu separei o da Austrália e Nova Zelândia, que por ser um registro fechado, ele é muito mais fácil de ser avaliado. Eu avaliei, dei uma olhada nos dados do registro do Reino Unido e nos dados do registro americano. O registro australiano, eles têm um relatório mensal que eles soltam por tipo de doador vivo, então, geneticamente relacionado, emocionalmente relacionado, não relacionado, e também todos os dados do programa de transplante com doador pareado. Eles têm uma ficha muito simples de preenchimento e, anualmente, os centros reportam pressão, creatinina, proteinúria, comorbidades. Todos esses registros têm um cuidado com gestações pelo risco maior de pré-eclâmpsia em doadoras e de mortalidade. Qual que é os relatos que eu encontrei? Eles têm uma baixa incidência de complicação tardia, mas eles têm uma perda de informação tardia. E em 2020 tem uma publicação que eles avaliaram retrospectivamente 10 anos, e eles encontraram 33 óbitos de doadores nesse período. Só que o mais interessante é que no registro só constavam 10 óbitos. 23 óbitos foram encontrados por outras fontes do banco de dados australiano que não do registro de doadores. Então, esse já é um primeiro alerta. Existem os registros, mas talvez eles não sejam, no longo prazo, preenchidos como deveriam. O registro do Reino Unido também tem um relatório mensal por tipo de doador, mesma história, os programas tradicionais, os programas de doador pareado. Eles têm, além dos desfechos clínicos, eles avaliam IMC, proteinúria, comorbidade, e os relatos, eles são divididos por etnia, por idade e por forma de doação. E aqui eles têm uma observação. Nos últimos relatórios, dos questionamentos, eles solicitam que, por favor, os centros insiram os dados, porque existe até um retardo de até 3 meses da inserção dos dados no sistema, e também existe, da mesma forma, uma perda de acompanhamento a longo prazo, necessitando de uso de outras fontes quando eles querem fazer a análise global. Então, apesar de estar listado o número de pacientes que doaram, os desfechos são perdidos. Esses desfechos são perdidos também no registro americano. Então, tem uma normativa da UNOS de 2013, que todos os doadores deveriam ter os relatórios de acompanhamento de 6 meses, 12 e 24 meses após doação,
com parâmetros clínicos, creatinina e proteinúria. Em 2015, eles foram avaliar 30 mil doadores, relato de cerca de 30 mil doadores, e qual era o preenchimento. E já causa estranheza, sim. O primeiro relato, ao redor de 6 meses, os dados clínicos estão disponíveis em 67% dos casos. Esses dados clínicos caem para 60% em um ano, e só metade dos doadores tem os dados clínicos de evolução colocados nas fichas ou alimentado o sistema após 2 anos. Quando a gente olha a causa de morte, você vê que você não tem nenhuma mortalidade, mas aqui nós temos um viés. Dados não informados foram considerados como os doadores estando vivos. Então, se estava em branco, mesmo que naquele 50% não preenchido, foi considerado como vivo. Quando a gente passa para avaliação laboratorial, que também fazia parte da normativa do UNOS, a gente vê que depois de 2 anos, só 30% dos pacientes têm os dados disponíveis. Isso acendeu um alerta de quais são as causas de perda de informação ou de perda de acompanhamento desses pacientes do registro. E os maiores riscos foram aqueles doadores mais jovens, o que é um problema, porque se o acompanhamento, esses indivíduos teriam um acompanhamento mais tardio e, portanto, um tempo muito maior para desenvolvimento de comorbidades. Uma perda grande de informação são nos indivíduos de raça negra, que outros estudos já mostraram que seriam os pacientes de maior risco de complicação, e as dificuldades inerentes a chegar ao centro, então, a ausência de seguro-saúde, uma baixa escolaridade, uma distância ao centro. E um dado interessante é que os centros que faziam muitos transplantes com doador vivo, que faziam mais de 40 transplantes ao ano, eles também tinham uma perda maior de informação. Mas essa avaliação tem que ser tomada com cuidado, porque aqueles pacientes mais distantes normalmente estavam associados aos centros com maior atividade de transplantação. Então, independente de onde é feito o registro, ao longo do tempo, esses dados vão se perdendo de uma forma importante. E em cima desses achados, tem uma publicação de 2017, que é mais ou menos isso. Uma vez que nós praticamos doação com paciente transplante com doador vivo, temos que fazer um acompanhamento. E nessa tentativa, foi feita uma proposta de um registro científico para esses doadores. Esse trabalho está publicado no American Journal de 2017. E a grande questão era essa: existe uma perda de informação coletada pelos centros transplantadores. Eles sugerem que quando você quer fazer um estudo, você precisa de outras fontes de dados. E uma pergunta que ficou é o que aconteceu. Maria Lúcia mostrou que a gente tem uma não utilização grande de potenciais doadores. O que acontece com esses doadores que não doaram no grupo de longo prazo? Talvez esses pacientes pudessem ser usados como grupo controle tardio para os doadores que efetivamente doaram. E quando a gente avalia esses doadores que foram excluídos, entender as condições médicas que limitam a doação. Então, foi proposto, em 2017, um projeto piloto com 10 centros americanos, que eles fizeram mais ou menos isso. Eles montaram um grupo, desenharam quais seriam os parâmetros a serem avaliados, quais os protocolos, como fazer, quais dados seriam importantes, e eles montaram uma ficha. A ficha deste protocolo, ela não é tão amigável quanto a ficha do registro australiano, era uma ficha muito longa. Mas eles têm um detalhe, então, o centro avalia o candidato, se ele doar ou se ele não doar, os dados são encaminhados para o sistema de transplante, e quem faz essa busca da evolução dos transplantes deixa de ser o centro transplantador e passa a ser seu sistema de registro,
para você conseguir saber, uma vez por ano, como estão esses doadores. E essas foram as dúvidas, as dificuldades e as soluções que eles tentaram encontrar. E eu acho que isso talvez seja uma coisa que a gente possa começar a pensar. Então, a primeira pergunta é que doador que a gente tem que registrar? Só os que doaram, ou os que doaram e os que não doaram? Os que não doaram talvez sejam interessantes de serem acompanhados também, porque alguns desses doadores são descartados por doença. Eles são descartados ou por albuminúria, ou por hipertensão, ou por alguma malformação. E qual é o destino que é dado para esses pacientes a partir do centro transplantador? Ele não vai continuar no centro transplantador. Para onde ele vai? O que é feito dele? Então, isso é uma necessidade que talvez precise ser pensada. E a grande questão desta história do registro é informação, 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 para que o doador entenda que mesmo depois que ele acaba, que ele termina a doação, ele precisa continuar o acompanhamento. Depois deste piloto, eles começaram no final de 2020 a colocar mais centros e a proposta original é que eles consigam que todos os doadores americanos façam parte deste registro. Os primeiros dados foram publicados agora no American Journal of Transplantation de 2022. Eu não trouxe os dados, mas é uma leitura bem interessante, porque a primeira publicação veio com os doadores que não doaram. Então, para quem tiver interesse, vale a pena a leitura. Então, todos os doadores, tanto de rim como de fígado, neste período. Então, se a gente olhar tudo que tem e o que a gente não tem, talvez a gente tenha que... A gente está no comecinho da escada e como nós vamos andar. Para a nossa realidade, o que seria preciso? Então, a primeira coisa, a gente precisa saber aonde que nós vamos, em que plataforma que esse registro precisa estar ancorado. É na plataforma da BTO, é na plataforma do SNT, é uma plataforma que converse com o DataSUS, é uma plataforma em separado. Aonde é este registro? Que parâmetros vão ser analisados e que doadores vão ser analisados? Só os doadores que doaram, os doadores que foram estudados e que foram descartados por doença? A gente precisa entender as diferenças regionais e o efeito centro. Então, nós temos diferenças grandes regionais, nós temos centros que fazem muitos transplantes, nós temos centros que fazem poucos transplantes, quase todos os centros devem ter ou têm esses registros dos seus doadores, mas acho que todo mundo tem a mesma impressão, que depois de um tempo os doadores abandonam o acompanhamento, e uma das causas principais de abandono é quando o receptor perde o órgão. Então, quando o receptor vai a óbito ou quando o receptor volta para a diálise, a gente acaba meio que perdendo o acompanhamento do doador também. Então, talvez a gente precise olhar como fazer para conseguir os dados desses doadores. E talvez traçar um projeto piloto. Não, e aqui talvez um piloto, os melhores centros para fazer isso não sejam os centros que fazem números absurdos de transplante, mas a gente trabalhar com centros que fazem números menores de transplante, que conseguem ter esses dados mais na mão, e a partir daqui a gente conseguir enxergar. Então, eu acho que a gente tem um longo caminho pela frente, a nossa escadinha está só começando, mas eu acho que é um começo. Sentar e discutir o registro já é um primeiro começo. Era isso, muito obrigada. Muito bom. 4 apresentações muito interessantes. Marilda, só para te provocar um pouco, coisas que eu gosto muito. Se nós não conseguimos fazer um registro de doador, tu quer me complicar a vida fazendo um de não doador. O doador, nós temos uma possibilidade de ter um acompanhamento pago, de tal. O não doador, ele pode não ser não doador porque teve doença, pode ser não doador porque o cross foi positivo, porque o receptor morreu, e ele vai vir todo ano fazer exame.
Eu acho que, nesse momento, talvez os Estados Unidos tenham condições, mas, nesse momento, nós perderíamos o foco. O que tu acha? Eu acho que, no começo, eu acho que não é nem isso. Eu acho que talvez a questão mais simples aqui, Walter, seja dos potenciais doadores que chegam para a gente, quantos efetivamente são doadores. E desses que não são doadores... A minha pergunta é assim, se tu doares o rim para tua irmã, tu tens um risco maior de morrer por doença cardiovascular daqui a 10 anos, tu vai ter um cálculo nesse rim mais que a população geral, tu vai ter... Eu não quero saber o outro, eu quero saber se isso te prejudicou muito, pouco, ou o benefício da tua irmã foi maior. Eu acho que... talvez não é questão do benefício, mas assim, esse indivíduo que não doou, porque ele tem a gente fez um diagnóstico de uma comorbidade, qual foi o destino que foi dado para esse paciente? Ele vai para o ambulatório de nefro. Sim. Ou de cardio, senão nós perdemos o pé. Nós não conseguimos, temos dificuldade em já acompanhar os receptores. Temos que acompanhar os doadores e estamos começando. Vamos deixar esse para outra geração. Próximo passo, mas a gente precisa começar a pensar. A gente não tem dado nem do doador, né? Eu acho que esse é o grande... Bahia, tu levantaste que não pensaram no fígado. Eu pensei no fígado no sentido, principalmente, no seguro de vida, porque o pai que vai doar o rim para a criança, ele tem um risco maior, o fígado, o lobo esquerdo, maior do que quem doa o rim. Talvez, sei lá, um tempo atrás era 5, 6 vezes mais. E se doasse para o irmão, teria um risco de morte muito maior, porque teria uma parte maior do fígado. Então, teria que ter para estes 3, um para doador de rim, um seguro com valor, um valor para doador de fígado pediátrico e um para adulto. Isso teria que ser trabalhado. 1% a mais. Chega a 1%, 3 vezes mais que o de rim, né, o fígado. Sem dúvida, é um tema bastante complexo e quando a gente estratifica como vida ou morte, né? Então, e aí todos os assuntos vão se encaixando, quer dizer, se a gente tem um registro adequado dos doadores, a gente consegue minimamente ver quem vive e quem morre. Então, esse é o primeiro aspecto, e acho que um dos fundamentais do registro, porque a partir desse vivo ou morto é que a gente vai caminhando nas informações e acrescentando informações e tornando cada vez mais consistente e relevante o conjunto de informações que se consegue. Outra coisa é a autorização para se pescar essas informações em qualquer sistema onde ela exista. Então, dentro de registros de laboratórios, hospitais privados, hospitais públicos, do SUS, aonde tem, se isso for autorizado, porque agora a lei de proteção de dados é bastante enérgica, então, ter acesso a esses dados, desde que autorizado pelo paciente ou doador, isso é fundamental. Ter o acesso a esses dados para poder trabalhar, virar informação mastigada e utilizável, também é um ponto fundamental. A forma de conseguir esses dados é cada vez menos homem a homem, caneta BIC, na hora da consulta, e cada vez mais feitas por programas, por algoritmos, por formas que, às vezes, beiram a inteligência artificial, mas pode não ser exatamente isso, tem definições precisas para uma coisa e outra, mas a forma de captar esses dados através de algoritmos é tudo. Quando a gente está no Facebook, você recebe propaganda daquilo que você viu ontem. Então, assim, tá tudo lá. Então, utilizar as formas que a gente tem através de programas avançados de computador, para poder captar esses dados, aonde eles existirem, desde que autorizado pelos pacientes, na sua autonomia, me parece uma fonte muito mais produtiva em termos de quantidade de dados do que achar que a pessoa, 3 anos depois da doação, vai voltar naquele hospital onde ela foi operada para colher uma ureacreatinina. Sim, me parece... Agora, se ela tiver colhido naquele período de 12 meses uma ureacreatinina
em qualquer lugar do Brasil, pronto, esse dado a gente consegue captar, em tese, é possível de ser captado sem trazer ônus adicional ao paciente. Mas são pontos, de fato, muito interessantes. Muito bem. Marião, qual é a tua opinião sobre defensor? Eu acho que sempre que você introduz um defensor, advogado, vigilante, seja, chame como quiser, eu acho que você traz mais segurança para o sistema. Desde que ele seja alguém confiável, né? Não pode ser parcial, enfim. Eu acho que você trazendo mais gente para vigiar o processo de doação é mais seguro, ou tende a ser mais seguro, né? Eu seria favorável. Eu só queria fazer uma ressalva com relação ao registro. O registro, acho que o Walter, do ponto de vista prático, tem razão. Nesse momento, seria importante você saber só os doadores. Do ponto de vista epidemiológico, quando você... Morte, tudo bem, você vai saber. Do ponto de vista de doença, que a doutora Maria Lúcia abordou, quem desenvolveu diabetes e insuficiência renal, né? Fica difícil a comparação, e é questionado isso nos poucos trabalhos, não tem 20 trabalhos, estudos epidemiológicos comparando, e ainda é questionado. Você compara o doador com a população não doadora ou o doador com a população geral, como se fazia bem antigamente, o estudo sueco. Então, isso aí é questionável, depende do objetivo. Do ponto de vista prático, eu acho que você tem razão. Agora, você pegar um não doador é complicado. Mas, voltando, eu sou a favor de um advogado. Quanto mais gente souber do processo, melhor. Muito obrigado. Carlos, dá uma olhada no chat se alguém tem alguma pergunta, que eu estou me atrapalhado aqui. Tem uma pessoa que levantou a mão, Tadeu. Tem o Tadeu? Para liberar o áudio. Então vamos liberar. Uma pergunta curta, ou uma apresentação curta. É o Tadeu? Boa noite, boa noite. Tudo bom, Tadeu? Boa noite. Opa! Olá. Parabéns a todos pela mesa aí, muito boas aulas, um tema aí, sem ser redundante, mas de extrema relevância, e, né, professor Walter, muito pouco explorado e tratado aí para proteger os nossos doadores. Só queria fazer uma colocação muito rápida, gostei muito da fala de todos vocês, do registro, doutora Juliana, doutora Maria Luísa, todo mundo. A gente, no Sírio-Libanês, a gente faz muito transplante de fígado intervivos, o pediátrico, né? Cerca de 80 transplantes por ano. 95% desses transplantes são com doador vivo, e desses doador vivo, cerca de 80% são doadores parentes, né, o relacionado, ou o pai ou a mãe que doa para essa criança. E a gente tentou implantar o Advocate, até por conta da Joint Commission, por conta do volume, e a gente encontrou dificuldade mesmo no país para montar um grupo aí, um modelo que a gente pudesse espelhar, diminuir a nossa curva de aprendizado. E a gente não encontrou, foi difícil mesmo, Walter, e a gente conseguiu, junto com o grupo de paliativos, né, o pessoal da medicina paliativa do hospital, do grupo, junto com o grupo de controle de dor, eles, médicos, eles atendem, a gente chamou de mediador, cada um deu um nome, né, hoje na apresentação, mas nós chamamos de mediador, que também é o mesmo papel, e após todas as avaliações clínicas e cirúrgicas do potencial doador vivo, a última etapa senta uma consulta com esses médicos, que eles vão tentar entender se todo o processo foi explicado, os riscos, né, dessa doação para esse potencial doador, e junto com esse potencial doador assina um termo de consentimento aí, assumindo os riscos, né? Então, é uma experiência que a gente tem aí, vai começar a escrever a respeito, e vamos tentar publicar, mas assim, zero descartes, muitas orientações, muitas vezes esses potenciais doadores voltou para a equipe para ser melhor explicado o processo. Então, como vocês bem falaram, eu corroboro aí concordo a importância, a necessidade desse profissional. Muito bem. Processo de doação inter vivos. Era só esse comentário, gente. Muito obrigado. Muito obrigado pelo comentário. Juliana, a Maria Lúcia falou restringindo o doador vivo. Tu está de acordo?
Eu acho que a gente faz muito pouco doador vivo por milhão de população aqui, quando a gente compara com outros países. Eu não acho, como ela falou do termo, eu não acho que é nem liberalizar, nem restringir, eu não acho que o caminho seja nenhum nem outro. Eu acho que a gente precisa primeiro entender quem são esses pacientes, quem são os pacientes que estão sendo contraindicados. Como a Marilda falou, o senhor falou também, eu sei como seria difícil a gente avaliar esses não doadores, mas como esses não doadores ficam depois da doação, qual é o relato deles? Eu acho que a gente falta muito dado para a gente chegar à conclusão se a gente faz transplante de mais ou de menos, se a gente é muito bonzinho ou muito malzinho com os nossos doadores. Eu acho que a gente faz muito empírico ainda, a gente não tem... qualquer resposta que eu dê à sua pergunta é um achismo da minha prática médica, eu não tenho dados para responder isso de forma adequada, infelizmente. Maria Walter, Maria... dá uma olhadinha no chat aí, tem algumas perguntas interessantes. Então, vamos lá. Você e o Carlos aí. Tem a Melissa que levantou a mão também, depois querendo falar. Tá, comentários breves, porque estamos no horário. Isso. Tem um comentário do Marcelo Perosa que fala, apoiando uma série de pontos que foram levantados aqui sobre riscos de doação versus não doação, a inclusão do advocate, né, do defensor dos interesses do doador, formas de doação renal pareada, mais transparência no transplante intervivo, enfim. E concluindo o comentário de que em país nenhum o número de doadores falecidos é suficiente para suprir a demanda. Então, isso é um dos pontos fundamentais para a necessidade de doadores. Então, esse é o comentário do Perosa no chat. Muito bom. Maria Lúcia, nós fazemos em torno de 5 transplantes com doador vivo por milhão. Chegamos a fazer em 99, 2000, 10 por milhão. Estamos fazendo a metade. Alguns países nórdicos, ou a Turquia, ou o Irã, fazem mais do que 20, chegou a passar dos 30 por milhão de população. O que seria o ideal para nós? Voltar para o 10, chegar no 7, trabalhar com 5, baixar ainda mais? Qual é a tua opinião? A minha opinião é que a gente tem que achar o balanço adequado entre o doador vivo e o doador falecido, que nós não achamos até agora. Nós perdemos ainda um número muito grande de doadores falecidos, e nós, com o avanço do conhecimento em cima do doador vivo, nós começamos a ter mais medo do que a gente tinha no passado de fazer transplantes com doador vivo, pelo próprio conhecimento. Tem pouca insuficiência renal, tem morbidades, tem mais morte, mas tem. E a gente não tinha essa informação nos anos 80, por exemplo, nos anos 90. Doador não tem problema nenhum, que é o trabalho do Rodas lá, comparado com a população geral da Suécia. Então, olha, vamos fazer transplante de doador vivo, não tem problema. Hoje eu tenho mais receio de pegar um doador vivo, como foi explicado aí, um jovem, e fazer um transplante para tirar um rim dele. Então, nós não temos esse balanço. Eu acho que nós não esgotamos nosso pool de doador falecido. Isso é um pecado. Nós temos que melhorar isso para voltar a atenção, coisa que esses países fizeram, né? Eles quase que esgotaram o pool do doador falecido e voltaram as atenções para o doador vivo. Eu acho que nós temos que procurar esse caminho. Eu acho que esse 1.000 que a gente faz, 5 por milhão, é um número aceitável, tá bom? Não, não está bom. É pouco. Não, é pouco. Eu acho que é pouco. Mas não dá para saber se é pouco, se é muito, se você compara com o doador falecido. Mas o que é interessante é que nesta queda, com o doador vivo, a queda foi maior com o doador vivo parente que o não parente. O não parente, que era 3%, 4%, está em 7% ou 8%. É um número muito baixo, mas houve não é que aumentou o não parente, caiu mais o parente. Isso tem que ser visto com calma, mas acho que temos várias... Eu ainda não tenho muito claro até onde a gente vai estabilizar o doador vivo. Isso a gente tem que ter mais dados. Eu também não sei, mas eu acho que enquanto você não... Mas eu acho que eu gostaria que alguém que gostaria de apresentar, Maria Lúcia, quer comentar algum assunto? Que nós estamos nos finalmente. Tem uma pergunta aqui no site que eu acho que é para a doutora Maria Lúcia, se quiser que eu leia aqui. Ele pergunta com quanto tempo o doador renal pode ser liberado
quando na avaliação pré-cirúrgica foi detectado um câncer de próstata incipiente? Em geral, no mínimo 2 anos, no mínimo. Eu só queria posicionar que eu estou bem de acordo com o Mário, talvez porque nós somos mais velhos e trabalhamos com transplante há mais tempo, eu, você, a Maria, eu tenho uma tendência hoje muito maior em pensar, nós ainda não exploramos o que nós temos para fazer com o doador falecido, então o nosso foco de trabalho tem que ser esse, e não liberalizar ou aumentar o pool de doador vivo. Então, se falasse se você tivesse uma coisa para escolher, vamos trabalhar na captação de órgãos. Muito bem. Mais algum comentário? Eu tenho uma pergunta, queria saber a opinião da Maria Lúcia a respeito disso. Você falou especificamente de rim, de proteinúria, hematura, ok. No fígado, a gente tem uma situação que é um pouquinho diferente quando a gente considera o pushing the limit, né? Quer dizer, qual é o limite que a gente vai. E isso pode se referir tanto a questões intrínsecas do doador, então, por exemplo, o número de vias biliares que vai ser seccionado e que pode trazer uma complicação adicional para o receptor, então esse é um aspecto, mas também ligado à questão de qual é o tipo de receptor que vai receber aquele órgão. Vou explicar. Algumas vezes, receptores que ultrapassam o limite por ter um HCC acima de determinados centímetros, ele deixa de poder receber um doador falecido e a única alternativa é receber um doador vivo. E esta decisão traz um peso muito grande, tanto do ponto de vista da família, né? Assim, a família indiretamente acaba pressionando o doador. Olha, se não for você, amigo, seu parente vai morrer, né? Porque ele já tem um câncer que está além do limite de receber um fígado de falecido. Não vai receber, então vai morrer. E, por outro lado, tem todo o risco embutido dentro da perspectiva do próprio doador. Quando a gente fala, então, de limite, como é que você enxerga essa questão? Acho que tem uma diferença enorme do rim para o fígado nesse ponto, porque nós temos diálise, né? O fígado não tem diálise, aí todo o cenário muda, toda a interpretação do cenário muda. Aqui nós podemos estar trabalhando com alguma diferença de resultado de sobrevida de uma boa diálise e de um transplante, mas não estamos trabalhando como vocês com uma perspectiva de sobrevida, né? Então, aí nessa situação, talvez no rim a gente pudesse comparar com aquele caso que eu pus do doente hipersensibilizado, que você sabe que ele vai ficar na fila do transplante com doador falecido anos e anos e anos, até aparecer um rim compatível e ele tem um doador compatível HLA idêntico. Talvez essa seja a situação mais confortável para mim, pensar em fazer o transplante com doador vivo. A Juliana fez uma pergunta aqui no chat, se fosse um parente seu, eu sempre preferiria fazer com falecido. Assim, é uma dúvida que eu não tenho, assim. O transplante HLA idêntico ainda é um transplante que a gente pesa um pouco mais. Mas no seu caso do fígado, Carlos, tem essa situação que se impõe. Eu não tenho experiência com transplante de fígado, eu trabalho numa equipe que só faz transplante de rim e pâncreas, mas eu não tenho dúvida que daí o fiel da balança passa a ser um pouco diferente. Muito bem. Posso fazer um comentário rápido? Sim, senhor. Se o senhor permitir. Com relação ao que o Bahia disse. Aqui, Bahia, com todo respeito, eu acho que também falta um pouco mais de empenho para os transplantadores de fígado, porque se você compara aí, às vezes, as doações de rim com de fígado, de múltiplos órgãos, você vê que ainda existe uma quantidade grande de fígado que não está sendo aproveitado. Então, acho que isso também seria importante otimizar. Muito bem. Semelhante em alguns momentos,
não sei se é uma comparação adequada, mas a conversa sobre doador falecido e doador vivo pareceu um pouquinho com aquela questão de cesárea versus parto normal, né? O que é o melhor, natural, mais adequado, bacana, mas quando precisa, usa, mas tem gente que usa sem precisar. Então, guardadas as devidas proporções, é uma discussão que tem algum paralelismo, né? Muito bom. Eu gostaria de agradecer aos 4 palestrantes, ao Carlos Bahia, que trabalhou comigo como moderador, a todos que assistiram, e convidá-los. Nós vamos ter, no segundo semestre, acho que julho, nós vamos ter uma discussão sobre financiamento. Financiamento dos tratantes, financiamento da equipe médica, vamos discutir como é que está isso. E mais adiante, a terceira vai ser sobre essas novas formas de doadores. A quarta ainda não está definida. Aguardamos sugestões. Boa noite a todos, muito obrigado. Boa noite, obrigada. Tchau, boa noite, gente. Tchau, boa noite. Obrigado a todos pela presença. Obrigada. Tchau.